Deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas que pode ser profundamente desconfortável. Você já percebeu que faz tudo certo? Estudou, trabalhou, entregou resultados, construiu ou está construindo uma carreira respeitável e mesmo assim sente que algo está estranho, ligeiramente ou muito fora do lugar? Eu aqui tenho o meu palpite, né? Eu não acho que seja falta de competência, porque aqueles que estudam em tese, estão sentindo que está tudo certo. Também, certamente, não tem a ver com preguiça, certamente não. E nem tampouco com algum fenômeno psicológico agudo. Pois aqui o papo é para aqueles que se esforçam, estudam e se colocam em movimento com atitude. Talvez pode ser que seja por falta de sentido, quem sabe? E é fácil cair nessa armadilha que rouba a vida fluida por uma noção errada de que a vida é sobre ganhar mais dinheiro ou subir mais rápido na carreira e até normalizar a exaustão. Com consciência das escolhas, é claro que você chega lá, isso é um fato. Mas sentido é o que importa nessa conversa aqui entre nós. Esse é aquele tipo de conteúdo para quem percebeu que crescer por fora sem crescer primeiro por dentro distorce uma regra natural da vida. A regra é que vai ser muito mais difícil sustentar qualquer sucesso e bem-estar na vida e no trabalho sem desenvolver o que? A consciência. Consciência quer dizer com o saber. Se você não sabe disso, a vida acaba cobrando um preço alto demais. O proveito do seu tempo aqui. Eu sou Mauro Sarmento e esse é o primeiro episódio da série sobre clareza, consciência e despertar para uma vida pessoal e também profissional que faça sentido de verdade. Primeiro vamos combinar e chamar vida pessoal e profissional de uma coisa só. Vamos juntar e chamar de vida fluida. Analisa bem, nós nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca fomos tão produtivos, nunca tivemos tantos cursos, métodos, frameworks, dashboards, indicadores, tecnologias, enfim, uma infinidade de recursos. E, paradoxalmente, nunca estivemos tão cansados, confusos e desconectados. A gente vive numa cultura que confunde movimento com progresso, agenda cheia com vida plena, entregas com realização. São todas coisas muito diferentes. Essa distorção tem nome e é objeto de estudo. O nome disso é cultura da performance. Já ouviu falar? Pois é. A gente se acha um super-herói enquanto dá conta de uma entrega, né? É satisfatório, então quer dizer que a cultura da performance não é bem um problema? Talvez. Se você estiver alienado a essa cultura, preso a essa cultura, dominado por ela, aí sim. O problema começa quando essa cultura vira um único critério de valor na vida da gente, como já foi na minha, infelizmente. Nessa forma distorcida de se ver como gente, você só vale o quanto entrega. Você só existe enquanto produz. Você descansa quando sobra tempo. Pensa bem, tá certo isso? Muita gente, infelizmente, ainda pensa que sim. Você sabe o que é cultura hustle e como ela se disfarça de sucesso? Se você já sentiu culpa por descansar, se já teve a sensação de que se não estiver sempre ocupado, tá ficando para trás. Isso não é só coisa da sua cabeça, isso tem nome, cultura hustle. A cultura hustle é a ideia de que você precisa estar sempre produzindo, sempre correndo, sempre dando mais. Trabalhar muito vira sinal de sucesso. Descansar vira quase um pecado. Frases como trabalhe enquanto eles dormem ou quem quer fazem parte desse pensamento. Também tem a clássica, né? O primeiro a chegar e o último a sair.
O problema é que o corpo humano não funciona como uma máquina ligada 24 horas. Nosso cérebro precisa de pausas para pensar melhor, criar, decidir e até para ter energia emocional. Quando esse ritmo acelerado vira regra, o resultado costuma ser cansaço extremo, ansiedade, perda de criatividade e burnout, um super esgotamento. Hoje, cada vez mais pessoas e empresas estão percebendo que alta performance não é trabalhar sem parar, mas sim saber equilibrar com foco, descanso e propósito. Trabalhar com inteligência e não só com esforço, porque produtividade sem saúde não é sucesso, é desgaste. E talvez a pergunta não seja quanto você está produzindo, mas sim quanto desse esforço está valendo a pena. Então a gente acaba vendo pessoas que por fora são profissionais funcionais, por dentro pessoas esgotadas, ansiosas, esvaziadas de energia. O problema não é ambição. Ambição com ética é, na verdade, uma espécie de motor de crescimento. O problema é adotar uma narrativa que te pega pela ambição, sem a devida consciência. E qual é a pergunta certa? Quer ver só uma coisa? A maioria das pessoas passa a vida inteira fazendo a mesma pergunta. Como eu cresço mais rápido? Como eu ganho mais? Como eu viro uma referência reputacional? Eu mesmo confesso a vocês que já agonizei com esse tipo de dilema pessoal, mas pode ter certeza que poucas pessoas fazem aquela pergunta certa. Por exemplo, crescer para onde? E a que custo? E quem eu preciso me tornar para sustentar esse crescimento, para chegarmos ao equilíbrio das coisas? A resposta é que clareza vem antes da estratégia, para chegarmos ao equilíbrio das coisas, para poder tomar as melhores decisões. Sem clareza, qualquer caminho parece bom. E a gente entra meio que como ingênuos na vida profissional. Já notaram? Quando na verdade nem sequer temos maturidade emocional pessoal. Por que será que não ensinam autoconhecimento pra gente na escola, né? Sem clareza, é fácil confundir oportunidade com fuga, sacou? E perceber depois que na real a gente caiu foi numa armadilha de frustração. Por isso, a consciência deve vir antes da performance. Porque performance sem consciência vira apenas uma repetição sofisticada de padrões que na real nem são os padrões da gente. Hoje estamos apenas no episódio 1 desta série de conteúdos. Toda semana quero te provocar a refletir em como alcançar uma vida mais plena. Começando por aqui, eu faço isso com muito carinho, não com respostas prontas, mas talvez com perguntas elaboradas. Vamos falar um pouco diferente sobre a jornada do herói. Vamos falar da jornada sem heroísmo. Não vai pensando que cheguei às grandes reflexões da minha vida lendo algum livro específico. Nossa, li muitos livros, nem também somente fazendo aquele retiro no topo da montanha, lá em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, no budismo tibetano, também ajudou. Mas sim, eu cheguei às minhas conclusões errando, isso que é importante falar para vocês. No dia a dia, na vida, entrando em frias de verdade, me colocando em situações muito contraproducentes ao que seria um crescimento de carreira. Minha trajetória passou por design, educação corporativa, liderança, negócios, inovação, até entender o valor do autoconhecimento e por que não dizer a espiritualidade. A mente, coração, isso tudo manifesto no dia a dia, aprendendo espiritualidade na prática, não na insanidade digital que alimenta quem foge do mundo, mas desenvolvendo a postura da pessoa que quer aprender a habitar o mundo com mais lucidez. O erro mais comum que eu cometi, e vejo que muita gente anda cometendo, foi separar vida e profissão, como se as duas coisas fossem mundos completamente diferentes.
Eu vou te contar, na real, não são diferentes. Vida e trabalho não são mundos separados. E isso ficou mais claro para mim, especialmente na época dos lockdowns, lá na pandemia, onde a gente ficava enclausurado, né? Vida e trabalho precisam estar em sintonia, pois sistemas incoerentes cobram pedágio. Eles precisam estar em sintonia. Ao longo dessa série, a gente vai falar de carreira, empreendedorismo, inovação, liderança, criatividade e muito mais. O que a gente está falando aqui é apenas um aperitivo, mas pensa, tudo passa por uma pergunta central. A pergunta é: isso constrói ou consome a minha vida? Não é sobre desacelerar por moda, tipo o movimento slowdown, que é super válido, é muito importante na atual conjuntura de adoecimento mental nas empresas, pessoas pirando. Então, diminuir o ritmo pode fazer sentido, mas também nem tampouco abandonar a ambição de evoluir, de crescer, de se realizar. Nada disso. É mais sobre alinhar potência com propósito. Tem que ter propósito nessa conversa. Ação com consciência, resultado com inteligência. Os temas desta série de vídeos nas temporadas que vêm por aí não são etapas obrigatórias, mas acho legal você olhar sequencialmente, pois elas vão abordar os estados de maturidade na vida, como por exemplo, o despertar, um estado de clareza, um estado de ação, de atitude, um estado de expansão e consciência como um todo. Mas a construção não é linear e você pode estudar os episódios na ordem que bem entender, na ordem que quiser. E de qualquer forma, todos eles são complementares. Eu só chego aqui para te convidar a embarcar nesse movimento de conscientização no qual eu gosto de apontar caminhos. Através de histórias, falo um pouco da minha experiência profissional e estudos no campo organizacional. Então chegamos ao final do episódio 1 desta série. No próximo episódio a gente vai falar sobre algo que ninguém nos ensina. Ninguém te ensina na faculdade, nem no LinkedIn. Por quê? Tanta gente extremamente competente se sente perdida mesmo fazendo tudo certo. Se você sente que pode viver e trabalhar sem se perder de si mesmo, chega junto que eu acho que você vai curtir muito essa série de vídeos que a gente está produzindo aqui. Então deixo um grande beijo a todos, inscreva-se no canal, compartilhe, espalhem a notícia por aí e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até breve.